estão me vendo, né? Sim. Vocês estão me vendo? Então, beleza, show Sim. de bola. Então, vamos lá. Sim. Vocês estão aqui. Aí vocês dizem assim, nossa, a astrologia tem a ver... Gente, qual é a metáfora original? A metáfora original é que o homem e a mulher foram feitos imagem e semelhança de Deus. Quando Adão ele estava lá no Éden, Adão ele tinha uma comunicação direta com o Criador. Ele não precisava de um manual, ele não precisava de nada. Ele simplesmente se conectava campo mental e sentimental diretamente com o Criador. A imagem e semelhança de Deus conosco é energia. Deus não tem dedos, Deus não tem olhos, cabelos, nada disso. Deus não tem forma densa, não é sólido. Deus é energia, é fluidez, é fluido. Quando você coloca a informação para isso, o que era essa fluência de Adão com o Criador? Adão era um canal, ele era um recipiente. A partir do momento que ele é um recipiente, ele tem conexão direta. Até que, a partir dessa metáfora, maior ainda que veio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderia comer o fruto, e que a Eva comeu o fruto, e que Adão foi expulso junto com a Eva do paraíso. A partir daí, Adão, conhecedor da Cabalá, por ele ser recipiente, muito inteligente, inclusive nós, o Adão, Cadmon, né, o homem, ele foi feito, inclusive, para dar nome a tudo o que existe no universo. Leão é leão, banana é banana, manga é manga, porque Adão deu nome a tudo. Então, quando Adão ele desceu para Malhut, que é onde nós estamos hoje, na terceira dimensão, veio mais uma metáfora. Vai ganhar o pão com o suor do seu rosto e a mulher vai parir com dor. O que ele quis dizer? Você vai cuidar da sua prole enquanto você vai cuidar da sua prole. Então, o homem recebe a energia e recebe a informação, e quando ele veio para a Terra, ele trouxe o conhecimento com ele. E dessa forma, Adão foi passando boca a ouvido para todos os seus descendentes. Não estou usando, vocês ouviram a palavra metáfora. Eu não estou usando isso como uma certeza absoluta. Que a própria Cabalá não usa isso como uma certeza absoluta. A própria Cabalá fala que isso foi falado para Moisés, mas antes de Moisés, tiveram muitos outros profetas que ouviram diretamente de Deus que tinha sido assim a forma como a vida na Terra havia começado. Então, quando a gente parte desse princípio de que Cabalá, ela é uma... Deixa eu ver aqui quem está entrando, Ciro. Então, quando você parte do princípio que Cabalá é receber, tudo que vem após isso vem a partir da Cabalá. Enquanto, só para vocês terem uma ideia de um conceito rudimentar de como era a vida de Adão e Eva após que eles desceram do Éden. Depois que eles saíram lá de Keter, eles vieram diretamente para Malhut, a árvore da vida, a coluna do meio, direta e reta. Então, quando eles vieram para cá, enquanto o homem saía para caçar, a mulher, ela fazia a agricultura. Era ela quem estava catalogando os alimentos, as ervas, as folhas que estavam no entorno, sendo consumidas, e iriam ser consumidas por toda a prole. Porque uma coisa ele lá no Éden havia aprendido. Tudo o que há na Terra é para nós nos abastecermos.
E não é para dizer assim, vou colocar uma cercaninha, né, que é meu e acabou. Não. É para darmos e compartilharmos. Então, quando você fala que você não sabia que a astrologia tem a ver com Kabbalah, a astrologia ela veio da Kabbalah. A astrologia, a agricultura, o descarte do lixo, tudo tem como princípio a Kabbalah. Sendo que a Kabbalah ela foi fragmentada. Aí a gente vai ter que descer muitos outros personagens bíblicos, até que a gente chega na Arca de Noé. E na Arca de Noé, Noé teve vários filhos. Acho que, se não me engano, teve 3 homens. O Ciro entrou aqui agora, Ciro pode até falar o nome dos 3, que eu não lembro agora. Os 3 filhos de Noé. Eu sei que um é Shem, que é Sem, Cã e Jafé. Isso, Sem, Cã e Jafé. Obrigada, Ciro. O Sem, ele é vamos colocar assim, é o patriarca dos semitas, que são hoje considerados os judeus. O Cã, se não me engano, é dos africanos, com ligação com os indianos. E tem o Jafé, que tanto é que tem entre os negros e os asiáticos, tem um ancestral comum, asiático, porque tem o olho puxadinho. Vocês podem ver que o índio, ele tem o olho mais puxado. O índio, ele não digamos assim, a pele é vermelha. A pele é vermelha, mas ele tem o olhinho puxado, o cabelo liso, porque tem uma ascendente comum, um ancestral comum. Então, esses 3 filhos de Noé, eles receberam informações que foram divididas e espalhadas pelo mundo. Porque qual foi a ordem divina? Cresça e se multiplique. Então, cada um recebeu de um jeito as informações. Eu estou falando isso de uma forma bem fluida, bem rudimentar. Vai ter muita pergunta por conta disso. Mas quando você entende que tudo vem a partir da Kabbalah, porque todas as tecnologias, hoje a gente conhecendo a quântica e a camada acima da quântica, uma partícula subatômica acima da quântica, que é chamada gluons, a gente entende que todas as informações, elas estão aqui, ó, aqui em cima. Só que você dá um pulinho, você não pega a informação, porque ela vai acima. Por quê? Você precisa ter o processo de entender como a coisa funciona para você receber isso. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando muito aqui, mas eu estou com meu alto da minha cabeça, está uma pressão tão grande, vocês não têm noção do quanto que eu estou sentindo pressão, porque eu estou recebendo informação e eu estou passando para vocês. Então, em relação em relação à astrologia, eu tenho esse esqueminha aqui, aonde você vê o mês, eu vou mandar essa imagem aqui lá no grupo. O mês, o símbolo do zodíaco, ele com o nome ocidental, que a gente chama, né? Porque, na verdade, quem estudava muito a astrologia eram os gregos, e depois vem os nomes da Cabala. Sendo que entendendo que tudo começou de fora para dentro. A astrologia ela interfere na agricultura, interfere no humor, interfere nos líquidos, interfere a Lua interfere nos nossos líquidos, nos líquidos da Terra, interfere em tudo. Por quê? Era feita uma contagem. Eu até falei isso lá no grupo, que Abraão, ele era astrólogo. Como é que Abraão conseguiu fazer dinheiro? Como é que era a vida do Abraão? Abraão era astrólogo. E ele auxiliou vários reis
que iam até a casa dele, levavam fortunas para entender como é que funcionava, porque ele catalogava o tempo. Sabe aquele ditado, vai contar o tempo, fulano de tal está sem fazer nada, está contando o tempo? Esse ditado é muito antigo, é um ditado cabalista antiguíssimo. Vocês sabiam que tem cabalistas que hoje eles são pagos para não fazer nada, só observar o tempo? Porque não é só a máquina que faz isso. O olhar humano, ele foi criado para esse processo de observação. Então, quando a gente fala em astrologia, existe uma astrologia cabalística, existe uma numerologia cabalística, mas todo mundo que estudou astrologia, numerologia, todos eles têm uma visão, cromoterapia, o uso das pedras, a radiestesia. Moisés, ele era radiestesista. Jesus, ele fazia a prática da magia do verbo. Por isso que Jesus falava tanto. E deixou um legado maravilhoso para a gente entender as coisas através da fala. Então, todas essas magias que hoje a gente entende como, quem canalizou, isso é antigo. A gente está tendo reacesso a isso de novo. Então, a astrologia, ela vem do princípio, dos primórdios. Inclusive, quando o Criador fez o céu, a terra, a lua, as estrelas, aquela coisa. Quando ele falou com Abraão que você seria pai de nações, que você não contaria quantos filhos você teria, tantas estrelas que teria, porque ele falou justamente porque ele entendia que Abraão entendia do que ele estava falando. Ele usou uma metáfora, comparação daquilo que ele sabia. Respondi tua pergunta, Maria do Céu? Vocês estão aí? Eu estou amando lhe ouvir. Quem está falando? Que eu não estou vendo. Lu, do Celi Lemos. Eu estou aqui também. Maria do Céu, você me entendeu? Tá. Gerei alguma dúvida? Oi, Ana, eu entendi sim, querida. Então tá. Então, se tiver alguma dúvida, pode deixar isso para fazer depois, se for o caso, mas eu estou falando sobre isso porque as pessoas elas falam muito, até gerou, Ciro trouxe, né, essa informação sobre a cabala cristã, cabala hermética, cabala judaica. A cabala hermética ela é a antiga cabala egípcia, que é muito utilizada pelos Rosa-Cruzes, tem alguns templários também que fazem uso dela, porque são formas e códigos, chaves, que fazem você entender como funciona o universo. E, como sempre, as pessoas captam essa informação e guardam para si. Então, quando a gente chega ao ponto de entender um pouquinho sobre a Kabbalah, hoje em dia a gente vê, né? Hoje tem muito rabino que é cabalista. Eu fui fazer o curso, né? Eu fui estudar. Não sou rabina, mas eu fiz teologia da Torá. E nessa teologia, não eram muitas as mulheres que estavam ali aptas ou tivessem sido aceitas para fazer o curso. Teve muita coisa por trás disso, mas hoje os rabinos eles dominam realmente esse trabalho, né, de desenvolver, mas antigamente só podia estudar Kabbalah a partir dos 40 anos de idade. E só podia se fosse rabino. Hoje em dia está aberto para todos. Então, os egípcios eles usavam muito. Só que para mim, como eu falei, Ciro, foi uma surpresa você trazer para mim a cabala cristã. Porque nunca ouvi falar de cabala cristã. E eu perguntei para outros dois conhecidos, um da Rosa Cruz e outro nunca tinha ouvido falar. Porque a própria Igreja Católica, ela fez, eu falo isso não, a gente hoje encara o evangélico como cristão, mas é um projeto de dissidência, né? A Igreja Evangélica, eles são cristãos porque são dissidentes que romperam com a Igreja Católica.
que, por sua vez, que já haviam rompido com o povo judeu. E os hebreus, eles vieram a partir de Abraão, não romperam com ninguém. Eles receberam a informação direto de Adão. Então, a cabala cristã, para mim, foi uma novidade, porque os próprios cristãos, eles não querem que você tenha acesso direto ao Criador. Cabala é receber, eles não querem que você receba. O maior panteão, sabe qual é o maior panteão que existe hoje, de todas as religiões que a gente conhece? Vocês sabem o que é panteão? Eu ia perguntar, o que é panteão? Panteão é como se fosse um reinado divino excluído, não tem... Vou dar um exemplo, um panteão que a gente tem. Panteão grego. Zeus, Atenes, Apolo, né? Esse é um panteão grego. Aí nós temos o egípcio, né? Ra, que é o deus Sol, tem Horus, tem Ísis. O panteão é onde hoje a gente entende que seja o reino celeste dessa. É a mitologia, vamos colocar assim. É os mitos, né? O que é mito? Não se sabe se é verdade, mas está lá. A informação está lá. O maior panteão que nós temos hoje, eu pensava que era o indiano, que tem mais de 800 deuses catalogados. Krishna, Vishnu, Shiva, Ganesha, Parvati, todos. Eu pensava que eram eles. Mas hoje nós temos mais de 1.500 santos. O maior panteão que existe hoje é o da Igreja Católica. Então, quando você tem um panteão tão grande assim, são intercessores. Então, você não tem uma ligação direta. Entende? Você não precisa ter deuses na Terra. Os egípcios meio que se perderam por conta disso. Os faraós, eles achavam que eles eram deuses na Terra. Enquanto Jesus já trouxe a informação. Você vai fazer tantos milagres quanto eu. Eu sou o filho do homem, mas você também é. Você é meu irmão. Então, a ligação direta é uma das características da Cabalá. Dessa Cabalá que eu professo, que é a Cabalá judaica. Ah, que o judeu é isso. O meu contrato é com Deus. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu falo, Pai, me capacita para fazer tal trabalho. E ele me capacita, então nada é bom. Ele me bota para fazer. E eu, muito feliz e agradecida, eu faço o meu papel. Pelo menos eu tento fazer o meu papel. Estou aqui para isso. Então, quando a gente entra nessa gama de entender o que é Cabalá, Cabalá é um sistema onde você é simples. É um manual de conduta de como você seguir e entender as nuances da Terra. Simples assim. Como você deve acordar, como você deve dormir, como você deve conversar com o seu colega. Hoje eu recebi uma chave que eu fiquei assim, meu Deus. Essa eu posso passar para vocês. Por exemplo, quando uma pessoa te humilha, qual é a reação que todo mundo tem? Vergonha, né? E de passar para o outro a sua indignação. E hoje eu aprendi que a gente tem que se calar. Quando você se cala, você deposita a confiança de que você tem uma segurança muito maior. E aquela pessoa que te humilha, que fez outras pessoas te olharem, ele dá um jeito de ajustar a balança. E existe um equilíbrio. O equilíbrio não é que o outro vai cair. O equilíbrio é que você, que tem kavaná, que tem fé, que você não vai cair. O importante é que você não caia. Se o outro vai cair, se o outro vai subir, vai cair depois, o problema é dele. Sendo que você não pode deixar de enxergar que existe uma luz dentro desse problema. Existe uma luz dentro do caos. E a luz não faz curva. Se ela chegou até você, é porque você precisava entender aquilo que você precisava ter. Agora, quando você não tem um manual de conduta, o entender, o receber a informação através da sabedoria, da árvore da vida, de Hormá, e ter o entendimento através de Biná e distribuir, quando você não entende isso, você fica assim,
E agora? Saibam que quem está ciente de Kabbalah, ciente de que é um receptor, saiba que você não fica à deriva. E os desafios, eles acontecem para que você entenda que o sobe e desce se faz necessário para que você seja visto e não precise ser revisto, de revistado. Porque você aí tem condição de seguir adiante. Essa parada que eu recebi hoje. Aí, não fugindo ao assunto, mas falando mais um pouquinho, vocês sabem que eu gosto de falar, né? Hoje me apareceu, entre aspas, um meme de uma moça que estava na janela do avião, acho que todo mundo deve ter visto, quem não viu, eu vou falar só um pouquinho, é vida alheia, não gosto muito de falar não, mas só para vocês entenderem. A mulher, ela foi colocada dentro de um recinto hermético, fechado, e nesse ambiente, todos os olhares seguiram para ela, porque uma pessoa, se achando no direito, acusou ela de que ela não queria deixar o filho dela olhar pela janela do avião. Pois bem, tudo na vida tem um preço. E ela pagou o preço para estar ali. O lugar era dela, reservado para ela, pelos motivos dela. Ela passou por uma humilhação. E você vê, uma coisa que poderia ter ficado na gravação para indignação de muitos, olha quantas pessoas hoje estão fazendo o efeito contrário. As pessoas, elas estão tendo a oportunidade de enxergar que aquela mulher, ela foi cerceada do direito da tranquilidade que ela estava no avião. Não é porque é uma área comum que todo mundo pode falar, pode ouvir, pode bater palma, pode saracotear. Não é assim que funciona. Existem regras e leis que regem, são regidas por isso aí. E existe um manual de conduta energético. Aquela mulher foi muito flechada energeticamente. Julgamento, pessoas que não queriam estar no lugar dela, ou que queriam estar no lugar da pessoa que estava ferindo esse manual de conduta. E uma coisa é certa, quando eu vi, eu falei assim, pelo menos eu sei que essa mulher não caiu, porque ela não, entre aspas, arredou o pé dela de onde ela estava. Se ela tivesse saído daquela cadeira, aí sim a balança teria se desequilibrado. Porque tudo aquilo que aquela mulher tinha falado teria flechado e teria atingido no alvo. Então, gente, e energeticamente falando, eu estou falando do arqueiro, do Keshet, nós estamos numa energia onde as pessoas estão flechando as outras, energeticamente, e não sabem. E aí é que entra esse processo de a gente entender o porquê que a Kabbalah é o receber e ter entendimento desse recebimento. Eu acho que agora eu finalizei. Alguma dúvida? Posso dar sequência? Alguém quer trazer alguma coisa? Quer explanar alguma coisa? Podem falar, gente. Aqui a cultura está aberta para todos. Quando você falou sobre essa questão do cristianismo, né, ele não querer que a gente receba essas informações, né, eu, particularmente, tenho essa experiência muito forte, porque eu fui testemunha de Jeová há 29 anos. E a experiência que eu tive lá, quando eu saí, acho que o pouco tempo que após a minha saída, os 2 primeiros anos, foi pior do que os 29 que eu passei lá. Por quê? Sim. Porque a gente fica privado do contato com a própria família, com amigos, com outras pessoas lá de dentro. Ou seja, você não recebe mais aquele afeto, aquele contato. E quando eles me procuravam, né, os anciãos, eles diziam o seguinte: olha, é nosso papel reconciliar você com Deus, com Jeová. Aí eu perguntava assim: tá, me diga uma coisa, a minha relação com Deus, ela é pessoal ou ela é justificada através de vocês? Não, a relação de cada um com Deus é pessoal. Eu disse assim, então, se a relação é pessoal, eu não preciso me reconciliar com Deus através de você, eu já estou de bem com Ele. E eles continuaram, passaram 2 ou 3 anos insistindo essa mesma história, que eles tinham que me reconciliar com Deus.
porque era o papel deles fazer essa reconciliação, ou seja, eles incutem na cabeça dos membros que a gente não tem contato direto com Deus. Eles, como pastores, é que têm o contato com Deus para nos reconciliar com Ele. E a própria tradução que eles usam da Bíblia, a tradução do Novo Mundo, que se propõe a uma tradução simplificada e de fácil entendimento, tem uma passagem muito interessante, salvo engano, lá nos Colossenses, quando diz: nós somos embaixadores substituindo a Cristo. Porém, na Bíblia de Jerusalém, essa expressão substituindo não existe, né? Sim. Lá a Bíblia de Jerusalém traz assim, em nome, ou mandados por Cristo, né? Ou seja, eles se colocam nessa posição de substituir o próprio Cristo, né? E isso fica na cabeça dos membros, de forma que a gente se sente culpado, inclusive, né? A gente se sente culpado de não aceitar essa reconciliação através deles, né? E a gente se priva de ter essa conexão direta com o próprio Criador, porque acha que precisa de alguém ali estar fazendo essa mediação. Sim. E é como eu te falei, os judeus hoje são considerados judeus por causa justamente de eles terem vindo da herança de Abraão. Abraão recebeu diretamente, passou para os seus descendentes, depois parou em Moisés, né, que Moisés foi o grande profeta, e ele é reconhecido como profeta. Muitos deles ficaram 3.000 anos, se não me engano, como judeus, até que veio Jesus, que veio dentro do judaísmo. A mãe dele era judia, pai judeu. E aí, depois disso, depois de 400 anos, veio essa formação católica. Mas, na contrapartida, a gente vê que as pessoas que não concordam, pode observar, tem pessoas que sempre tem um livro fantástico, que chamado 48 Leis do Poder. A primeira lei: nunca supere o seu mestre. Não é por uma questão de vaidade, é porque todas as vezes que alguém tenta superar o mestre, dá alguma coisa errada. E ali, no catolicismo, eles tentaram superar Jesus. Agora, por que eles tentaram superar Jesus? Porque quando o Papa Gregório fez aquela convenção, pegou todos os livros e falando, olha, esse aqui serve, esse aqui não serve, esse texto pode, esse texto não pode, e ele mudou o calendário, foi justamente para que a gente não tivesse conexão. E os judeus, eles contam as luas desde sempre. Eu já passei aqui no grupo, ou aqui dentro de uma desses encontros que a gente teve, de uma das culturas, passei um calendário que tem, acho que, como vocês todos estão vendo minha tela, eu vou abrir aqui agora para vocês verem, Hebreu Pro. Não, perdão, Hebreu Date, de conversão do hebreu. Tá aqui. Vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Que eu vou abrir aqui para vocês. Ó, aqui você tem como ver as datas do calendário mesmo. Aqui tem como ver as datas, aqui tem como ver o horário do Shabat. Todas essas informações eu venho aqui e pego para vocês. Aqui eu vejo a Paraxá, isso aqui está desfasado porque foi quando eu abri, né? Aqui hoje, que dia? Hoje é dia 5 de dezembro de 24, pós-sunset, né? After sunset. Aí aqui vai vir a informação, ó, 5 de Kislev, hoje já é 5 de Kislev, tá vendo? De 5.785, e a Paraxá ainda estamos nela, ó. Vai dizer, a gente ainda está nessa Paraxá. Aqui a gente tem como ver tudo. O nome disso é independência, gente. Agora, lógico, tem muita gente que vai para... Gente, se vocês quiserem, podem pegar esse contexto aqui. Eu vou colocar para vocês lá no grupo de novo. Vou até colocar aqui. Vou colocar lá no grupo para vocês novamente. Onde é que vocês estão? Projeto Guia. Está aqui, estou colocando aqui para vocês.
E aqui vocês vão ter a oportunidade de ter esse contato direto com as informações. Então, voltando aqui. Então, quando a gente pega uma informação como essa, muitos deles, não, deixa a gente fazer isso. Se brincar, até vendem. Vão fazer calendário para vender. E está tudo ali. Todas essas informações estão ali. Então, quando eles fizeram um novo calendário, onde o Sol é considerado, por que o Sol é considerado? Por causa dos romanos. Os romanos, eles viram, tem aquele ditado, não podemos com ele, vamos sobrepor-nos a eles. Então, eles pegaram o panteão que eles tinham, Marte, Júpiter, Netuno, aqueles deuses que eles seguiam, eles começaram a fazer os deuses deles. Aí começaram, o Papa é o Deus na Terra. A Bíblia é infalível, porque foram eles que fizeram, porque o Deus na Terra fez. Começaram a fazer essas coisas, e lá na frente, pessoas que realmente não estavam contentes com o contexto, porque cada um tem um modo de pensar. Hoje nós vivemos um momento onde as pessoas, cada uma delas agem e pensam de um jeito e querem ser respeitadas pelo jeito que pensam. Não existe mais um grupo. Antigamente tinha o grupo da panelinha, né? A panelinha que pensa assim, a panelinha que pensa assim. Não, cada um pensa de um jeito. Um quer que a turma comece com A, outra comece com B, outra comece com C, e todo mundo quer ser considerado e não chega a lugar nenhum. Então, naquela época, eles pensavam assim, cada um vai conversar com Deus de um jeito, a gente vai ficar como? Como que a gente vai ficar? E tem também a cúpula dos ortodoxos. O próprio judeu fala, o próprio judeu que hoje é messiânico, outros não, mas os próprios judeus ortodoxos falam que os fariseus, naquela época, fariseus não, filisteus, acho que é filisteus, né? Eu estou perguntando para você porque o Silvio ficou 29 anos estudando a Bíblia, gente, o cara é igual o Cláudio, meu professor também ficou muito tempo dentro da Kabbalah, dentro dos TJs lá, dos Testemunhos de Jeová. Então, eles simplesmente, os ortodoxos, eles pensaram assim, nós fizemos um acordo com Roma, e os centuriões romanos estão aqui. Se nós dermos todo o ouro para o nosso povo, quem vamos ser nós? Nós precisamos de pessoas para dominarmos os outros. Nós somos as pessoas que vamos dominar. No final das contas, todo mundo foi para o saco. Todo mundo o acordo acabou caindo, e ali eles começaram a perder, entre aspas, fiéis judeus, para esses que estavam se convertendo ao cristianismo. Não que eu entenda que Jesus não seja passível de ser seguido. Muito pelo contrário, tem mais que ser seguido mesmo. Foi um grande mestre. Mas, infelizmente, a missão dele não foi cumprida, e muito do que ele usava como palavra, deturparam aquilo ali. Então, e colocaram aquilo como uma regra, até chegar ao ponto de pessoas hoje desconfiarem que Jesus não existiu. De tanto mal que eles fizeram para a humanidade. É aquela coisa da contrição, de querer que todo mundo seja do jeito como eles querem. Então, basicamente, é isso aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar sequência aqui. A gente falou para danar, 39 minutos aqui, pelo menos, que nós falamos. E eu queria falar hoje sobre a lei da equivalência de forma à luz infinita. Por quê? Uma coisa que eu estava percebendo lá no nosso grupo, que eu estava muito paradinho. E as pessoas, elas têm que entender que muito na vida da gente acontece, e vocês vão perceber isso muito aqui também, que muitas coisas acontecem na nossa vida alheios à nossa vontade. São pessoas que não conseguem chegar para assistir uma aula, tem pessoas que estão com a aula lá e deixam para depois. Hoje nós vivemos um mundo de procrastinação. Por esse motivo, eu falei o seguinte, eu vou deixar de dar teoria. Quando o grupo estiver mais coeso, vamos voltar para a teoria? Vamos pegar algumas coisas aqui, vamos fechar, vamos alinhavar, a gente volta para aquilo lá. E hoje eu trouxe uma aula que seria dada muito lá na frente, mas não é aula, perdão, a cultura muito lá na frente, mas a gente vai conversar hoje sobre essa equivalência de forma de luz à luz infinita, né? A equivalência de forma.
O que é equivalência de forma? Para vocês já tiveram a oportunidade de pensar a respeito sobre isso? Hoje vamos deixar os microfones abertos, se possível, e vamos interagir? Porque a cultura é isso, a gente precisa interagir. Vocês sabem o que é a equivalência de forma? Eu não sei. Tá. Então, já que outra pessoa não se pronunciou, eu vou voltar assim. A linha de equivalência de forma estabelece que aquilo que você é semelhante se atrai. Então, vamos lá. Essa imagem, todas as imagens que eu usei, elas são arquetípicas. Para você entender que aqui temos o Sol, temos alguns meteoros aqui, temos Júpiter, Saturno, a Terra. Aqui está todo mundo aqui, está todo mundo atraído. Por quê? Todos têm em massa uma similaridade. Você estabelece que aquilo que você tem semelhança, você atrai. Então, quando a gente pensa nisso, no nosso contexto espiritual, classifica que nós nos conectamos com a luz infinita, a energia suprema de Deus, que é infinita em bondade e perfeição, e nós precisamos nos tornar como ela. Não em essência, mas em altruísmo. Tem outras questões também, mas aqui, ó, altruísmo, compaixão, amor incondicional e unidade. Vamos esmiuçar um de cada vez. O altruísmo. Aqui, em Vaikra, que é Levítico 19, versículo 18, fala o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. É uma forma de você ser altruísta. Quando eu busquei essa imagem, é que você vê aqui, na mão de baixo, ela fala das coisas que você precisa. E na mão de cima, aquilo que te dá suporte. Amar o próximo é o caminho mais direto para alcançar a equivalência de forma com a luz. Deus é a fonte do amor incondicional. E quando praticamos esse amor, nos tornamos semelhantes a ele. Então, quando a gente fala em amor ao próximo, as pessoas pensam que esse amor, ele tem dois fatores interessantes, que ele tem que ser incondicional, aceitável de qualquer coisa, e também que ele seja aquela pessoa que ama, independente do que seja feito para você. Ora, tem muitas pessoas que hoje, pensem, tem muitas pessoas hoje que vocês amam, que vocês querem ser altruísta, querem dar. O que é o altruísmo, né? Você dá até onde você pode dar. Você ser aquela pessoa bondosa, aquela pessoa que tira a roupa do corpo e dá para o outro. Sendo que tem sempre aquelas pessoas que elas se invalidam para estar sempre recebendo. E quando você faz isso, você não se aproxima de Deus. Porque ama teu próximo como a ti mesmo. Quando você resolve o problema do outro, eu não gosto da palavra ajuda. Não gosto. Porque quando você ajuda alguém, por definição, essa pessoa ela se sente incapaz de crescer. Porque quando você ajuda alguém, você se coloca acima desse alguém. É penetrante. Esse contexto de hoje vai mudar muito, vai virar muitas chaves, muitas pessoas. Porque quando você ajuda, você se coloca nessa situação da mão de cima. E o outro está sempre na situação da mão de baixo. E quando você faz isso, você impede que essa pessoa cresça. Porque ela precisa passar pelos desafios para que ela aprenda como ser como você. Aí eu te digo, eu vou dar um exemplo que é o mais claro e o mais clássico, que é o dinheiro. Não posso usar outra coisa porque eu não posso dar a minha saúde para o outro. Eu não posso dar o meu entendimento para o outro. Mas o dinheiro eu posso, porque o dinheiro é uma energia, que eu magnetizo, que eu tenho um pouco mais, e o outro precisa e vai querer. Por exemplo, o dinheiro. Hoje, o dinheiro, a pessoa precisa do dinheiro porque ela
comprou no cartão, estourou o cartão de crédito, o banco não quer dar dinheiro para ela, não quer dar dinheiro não, né? Não quer vender dinheiro caro para ela, porque o banco não dá, o banco vende, e o dinheiro não é barato. Porque ela precisa aprender. E o sistema, ele simplesmente ele faz assim, olha, se você não consegue de formas jurídicas, você tem que conseguir no meio pessoal. E normalmente essa pessoa vai, que estourou o cartão de crédito, ela vai e pede para alguém que tem um pouco mais, que trabalhou, que batalhou, ou não, que tem a grana dela. Uma coisa é certa, se ela tem a mais é porque ela soube lidar melhor com o dinheiro do que o outro. E aquele outro empresta. Ah, eu te pago depois. E a pessoa relaxa, não vai correr atrás. Aí chega naquele dia, pô, o dinheiro que eu te emprestei, poxa, eu não tenho para te dar. E você tem que amargar aquilo ali. Esse dinheiro poderia ser de um compromisso, ou poderia ser o seu dinheiro que você está guardando para fazer uma viagem daqui a 6 meses. E assim você vai permitindo, até que essa pessoa chega para você e fala, gente, não te paguei, me enrolei de novo no cartão de crédito. O que você fez? Você injetou a tua energia na dificuldade do outro, aquele outro não cresceu, não evoluiu, e você não foi altruísta. Você simplesmente colocou aquele valor na mão daquela pessoa, a liberou do desafio que ela tinha para que ela conseguisse resolver. Lembra que lá na frente eu falei que o Criador ele não desabastece a ninguém? Às vezes, estourar uma bomba numa situação é válida justamente porque essa pessoa vai ter que aprender com a situação. Então, ama teu próximo como a ti mesmo. Será que você gostaria de estar todo o tempo na necessidade? Porque quando você abre as mãos assim, você está em necessidade. Agora, quando você faz assim, não. Então, o altruísmo é muito do jeito como você quer que o outro te trate, como você quer que o outro te auxilie. A gente pode auxiliar alguém, mas o nosso dinheiro, eu estou falando de dinheiro, energia, conversa, o que for. Você não pode jogar a conversa fora, você não pode dispor da tua saúde para o outro, pura e simplesmente. Tem que haver um propósito. E esse propósito, a gente demonstra quando a gente faz para o outro aquilo que quer que aquilo seja para você. Eu já estive uma época num problema muito sério quanto a dinheiro. Muito sério. Tive um problema seríssimo com a minha empresa. Eu tive que descartar a minha empresa praticamente, a vender a preço de banana, mas a minha dignidade estava ali. E eu não permiti que ninguém me emprestasse dinheiro. Quem convive comigo no dia a dia sabe o quanto eu tive enrolada com dinheiro e hoje, graças a Deus, eu consegui sair. Mas por quê? Aquele momento em que o tubo da parte de dentro aqui foi apertado, saiu e mostrou o que era. Eu falei, não, isso aqui eu não quero viver de novo. Então, muitas das vezes as pessoas confundem altruísmo com misturar as energias. Mas o que o Criador quer é que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. Aqui é muito difícil as pessoas entenderem isso. E aí as pessoas dizem assim, nossa, mas o cabalista ou o judeu, eles não ajudam a ninguém. Não, muito pelo contrário, eles ajudam aquelas pessoas que eles conseguem enxergar, que respeitam a ação que ele está fazendo. E eles fazem o tempo todo de tzedakah, que é um conceito de você fazer uma justiça social. Você dá o dinheiro. Quando eu digo resolver o problema, não é para você emprestar para a pessoa continuar enrolada. Se você tem condição de dar o dinheiro, olha, faz a sua vida e você vai adiante. Eu tenho também um outro contexto. Pessoal, eu não cobro a ninguém. Nunca ninguém pode dizer que eu cobre de ligar, você está me devendo. Nunca. Porque eu entendo o seguinte, o Criador, ele é maravilhoso. Aquele dinheiro que aquela pessoa não me pagou agora, o Criador vai me dar de outras formas, e ele me dá. Quando aquela pessoa vem pagar, ela vem tranquilamente, porque ela recebeu. Porque a primeira coisa que eu faço, eu abençoo a pessoa que me deve. Porque a pessoa que me deve, isso é um ato de altruísmo. Eu abençoo a ela para que ela me traga o dinheiro e
o dinheiro circule para ela, para que ela tenha condição de lembrar que me deve. E vou te falar, é batata. Todas as vezes que eu rezo por alguém que me deve, ou que deve para alguém que eu conheço, eu faço a minha oração para aquela pessoa logo em seguida ela fala, ó, fulano de tal pagou, ou vem a mim, paga. Então, isso aqui é um conceito de altruísmo. Compaixão. Em Provérbios 27, 19, Michelet fala o seguinte: como a água reflete o rosto, assim como o coração do homem reflete o do outro. Para que possamos ter a luz de Deus, nossos corações, nossos pensamentos e ações precisam estar alinhados com a energia divina. Aí eu trouxe aqui essa imagem do cérebro e do coração, razão e emoção. Hoje, nós temos consciência de que são as nossas emoções que fazem a nossa carruagem, nosso corpo físico vibrar. E é a partir das nossas vibrações que nós conseguimos materializar. É o sutil que interfere no denso. Então, quando a gente tem compaixão pelo outro, não é dó. É aquela situação de vamos agir de uma forma sensata, não inusitada, uma forma pensada, de auxiliar para resolver o problema do outro. Então, muitas pessoas encaram o altruísmo com compaixão, mas não. Aqui é enxergar o outro num lado mais consistente, numa situação mais programada. Eu vou dar um exemplo. As crianças isso eu sofro, vocês não têm noção. Do mesmo jeito como eu sofro com as crianças na África, desde eu criança, eu sofro com os animais na rua. Os animais, os idosos, as crianças, em condições de rua, isso me dói o peito, que é uma coisa horrorosa. Mas é como eu falei, a única coisa que eu peço, eu pego as minhas energias, eu me sinto no direito e na obrigação de rezar por todos, de fazer o meu papel, de fazer meu tzedakah, de ajudar, de mandar dinheiro. Qualquer ação social na África eu estou dentro. Porque é uma forma de mas eu vejo, logicamente, quem é que está fazendo a ação, se esse dinheiro está chegando, se as pessoas estão melhorando. Tem pessoas lá em Angola que eu conheço que eu mando dinheiro diretamente para eles, eles compram, entregam, me mandam fotos, as pessoas agradecem. Até tem uma menina na rede social que ela me conhece. São pessoas assim que são agradecidas, bacana. Isso é uma forma de você fazer a compaixão da forma correta. Agora, quer ver uma coisa que você não se conecta a Deus? É você simplesmente pegar a energia do dinheiro, depositar numa conta e dizer, eu já fiz a minha parte. Isso não é. Porque não está refletindo o teu rosto no coração do outro. É isso que a gente tem que entender. O que é esse reflexo? O que é essa compaixão? A próxima situação é o amor incondicional. Sabe por que eu trouxe o sol? E um sol de óculos? Porque ele não está nem aí, cara. Ele brilha para todo mundo, está tudo ok. Aqui, em Deuteronômio, Devarim fala o seguinte, e andarás nos seus caminhos. Esses caminhos dos quais se falam, aqui até tem um texto aqui, né, um pouco mais abaixo. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus requer de ti, somente que temas ao Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e o sirvas. Então, aqui, quando eu trouxe o sol, eu quis dizer o seguinte, a luz está para todos, inclusive é a próxima informação aqui da unidade, mas o sol, ele está para todos. E a gente tem que amar a todos com pé de igualdade, mas sem esquecer dessas duas situações aqui, a diferença entre o altruísmo e a diferença entre a compaixão. Aqui mais à frente, a unidade, nós somos unidade. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, Bereshit, Gênesis 1:7. O conceito de Tislem, Elohim, que é o da imagem divina. Tudo que acontece com o outro, acontece com a gente também.
Mas quando, é o que eu falei, quando você ajuda, mantendo aquela pessoa de forma incompetente no ambiente dela, você não está sendo unidade, porque todos nós temos uma missão a cumprir. Essa missão ela é individual, mas pode ser conduzida no coletivo. Eu tenho meu ticum. O meu ticum ele é individual. Inclusive, na astrologia, a gente vê quais são os instintos. O meu ticum é em aquário. E se vocês souberem o meu ticum, vocês não acreditam. O meu ticum é: você não é a professora do mundo. Quando eu vi isso, eu falei, mas eu sempre fui professora. Eu sou projetora no design humano. Como eu não vou ser professora? E fui estudar um pouco mais a fundo e eu compreendi que eu não sou a professora do mundo, mas eu tenho que formar pequenas células. Eu não preciso abranger o mundo com o meu conhecimento. Mas aquelas poucas pessoas que estiverem próximas a mim são bem-vindas, assim como vocês estão aqui agora. E a quem esse vídeo alcançar. Então, quando a gente encontra o Ticum, a gente ama a todos, compreende o contexto e tem a facilidade de entender que todos nós somos um só. Vindo daquela, vocês já devem ter assistido às outras aulas, da lei de resistência, né, da lâmpada. Nós somos caquinhos que precisamos nos unir. E hoje nós estamos em célula, nesse projeto Gimel, onde eu estou doando o que eu recebi e em contexto de unidade, para que vocês absorvam mesmo, anotem, tirem dúvida, pede slide, vamos fazer junto? Vamos, beleza. Porque todos nós estamos num contexto. O planetinha é um só. A gente não tem outro planeta para ir, pelo menos por enquanto, né? A gente não tem outro para ir. E nós, em unidade, nós avançamos. E entender que o outro, o problema do outro, é o nosso, mas nós não precisamos colocar as pedrinhas dos outros nas nossas costas. A dificuldade do outro é uma dificuldade que a gente pode. Se você puder resolver, resolva. Mas se você pensar bem, não mantenha naquela situação. Não absorva para você. Ana, interessante que, às vezes, a gente... Vejo muito, assim, colegas, né, de, 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 de Umbanda, espiritualistas, falando de realidades paralelas, né, mundos paralelos. E a gente sempre recebe essa informação, é passada para a gente, que é uma coisa assim, muito abstrata, que uma realidade paralela é você mesmo em outra dimensão ao mesmo tempo, só isso, tudo bem, pode ter essa linha de pensamento. Mas se a gente parar para pensar, isso é uma reflexão que eu estava tendo essa semana sobre isso, né? Que eu pensei, bem, neste exato momento nós estamos aqui reunidos estudando, mas tem uma pessoa em algum lugar do mundo, ou pessoas nascendo, morrendo, sofrendo um acidente, indo para o hospital, indo trabalhar, chorando, sendo traída, traindo, fazendo. E nós estamos dentro da realidade destas pessoas. Né? Então, nesse momento, existe muita coisa acontecendo com muitas pessoas nesta realidade, e nós coletivamente fazemos parte da realidade de todo mundo. Sim. Ou seja, eu faço parte da realidade de todas as pessoas do mundo. Então, eu já estou vivendo várias realidades. Por isso que, quando você falou do amor incondicional, né, eu não posso abraçar tudo isso, porque quando eu entro em determinadas vibrações, então eu conecto com essa coletividade inteira que está passando por milhares de problemas. E isso acaba sendo muito complicado, porque a gente não pode confundir o incondicional com o ilimitado. Pelo menos eu entendo assim. Com certeza, Não, isso aí. não pode ser limitado, né? Isso aí. E você viu que eu coloquei o sol, né? Eu trouxe uma gracinha aqui para brincadeira. O sol de óculos, ele não está nem aí, está aí para todo mundo. Quem quiser que absorva a energia dele.
E você falou uma coisa sobre dimensões. De acordo com a Cabala, nós temos 10 pessoas. Gente, surtem, tá? Nós temos 10 pessoas de energia compatível nessa dimensão e em outras. Cabala fala de dimensões com uma naturalidade, porque quando fala da árvore da vida, entendam que a Sefirot é um conjunto de 10 dimensões catalogadas. 11, né? Porque temos uma a mais, que essa aí já é mais sutil, antes de chegar, quando desce de Biná, ela já passa para Da'at, que é uma sefirá sutil. E nessa sutileza, é aí onde a gente entende que nós temos dimensões. Quando você está na dimensão da sabedoria, você se conecta com um grupo de pessoas. Quando você está na dimensão do conhecimento, de passar o conhecimento, está com outras pessoas. Quando você se conecta na beleza, com outras pessoas. Então, quando eu entendi o que é ser uma célula, e eu entendi que ser uma célula é uma forma de você avançar, porque nós somos aqui agora quantos? Deixa eu ver aqui quantos nós somos. Eu estou com essa tela aqui, se não me engano, nós somos 11, né? 5, 6, somos 7. Comigo 8, acho que é isso. Então, quantas pessoas vocês conseguem chegar? Vocês sendo trabalhadas para isso. E eu não preciso fazer grandes esforços. A única coisa que eu peço, Pai, traga até a mim quem precisa de te conhecer. É muito simples. E leve de mim quem não quer te conhecer. A mesma coisa. Isso é parente, é amigo, é pessoas que frequentaram a minha casa. Se não querem te conhecer, o meu nome hoje, obrigada, Maria. O meu nome hoje é um nome muito forte, porque eu me entendo como unidade. Hoje o nome Ana Moriá é um nome que parece pretensioso, mas não é. É a graça do encontro com Deus. Moriá é um monte onde Deus combinava para fazer os encontros. Tanto é que até hoje os evangélicos, eles falam, vou subir no monte. Era o Monte Moriá. E Ana, meu nome naturalmente é Ana. Ana quer dizer graça. Então, a graça do encontro com Deus é o nome espiritual que o meu professor me deu. Porque ele fala assim, o teu trabalho é bem isso mesmo. Você trabalha desse jeito. E eu me sinto feliz, honrada, grata por ter esse trabalho. Gente, vamos dar continuidade. Dimensões. Tem um na Netflix, se não me engano. His Dark Materials. Eu vou colocar. Mônica, coloca para mim, por gentileza, o nome lá no grupo. Se você não lembrar do nome do negócio, só coloca lá nome do filme, que aí eu já sei do que se trata, que eu coloco lá depois. Obrigada. Vamos lá. Dando continuidade. No universo físico, vemos equivalências de forma nas leis naturais, como a ressonância de frequências ou de harmonia da natureza. Água que supre a terra, que supre as árvores, que supre o vento. Existe uma conexão, e a natureza é um arquétipo. Quando a gente vê essa harmonia, a gente se harmoniza também. Quem nunca entrou em pânico por alguma coisa, e um médico diz assim, gente, vai abraçar uma árvore, coloca o pé no chão, coloca o pé na grama. Quem nunca passou por isso? Porque é um sistema que foi feito para nós usufruirmos. Se você parar para pensar que o Criador nos fez como última obra e que ele nos fez para usufruirmos do que ele construiu, para que nós pudéssemos viver e enxergarmos o mundo, a nossa ótica, para que ele enxergasse o mundo do jeito como a gente quer enxergar, o que vocês pensariam disso? Então, quando a gente se conecta à natureza, a gente percebe a natureza, a gente também se aproxima de Deus. A gente se aproxima desse Criador. A gente se aproxima do El Shaddai, do Adonai, da Shekhinah, do Elohim. A gente se aproxima de todas essas formas
do Criador. A gente, com o tempo, eu vou trazer essas informações com cada nome, o que significa cada nome, e em momentos que eles são. Mas você entender que a equivalência de forma é você se tornar igual a ele, mas não é nessa essência de querer o mundo, de ser onipotente, onisciente, onipresente, mas de aquele espaço onde você está, que ele seja o melhor e que seja conduzido para todos que estejam à volta. Da mesma forma, no mundo espiritual, ao elevarmos a nossa consciência e ações, aproximamos-nos da frequência da luz. Então, o que acontece? Você falou da Umbanda, você falou de outros lugares, né? Tudo é Deus. Como você deve ter visto o vídeo também, Ciro, e vocês também aqui viram, que não existe dualidade. Tudo tem a ver com polaridade. E quando a gente se coloca na polaridade da aproximação com Deus, respeitando algumas leis que são de conduta mesmo, certo e errado, ele não existe. A gente sempre opta por fazer o certo. E ali a gente faz um possível toque. Você tem uma ideia, essa ela me toca tanto. Eu sempre, quando eu vou falar sobre esse assunto, eu uso ela. É uma toca mais a vulneragem, energia. A gente entendendo, partindo desse dia, tudo que a gente está fazendo aqui agora, o Criador está nos vendo, nos enxergando pela nossa vibração. Então, tem pessoas que fazem ações e obter reações distintas, achando que está driblando um sistema, mas para a gente se conectar ao Criador, não tem camuflagem. É energia pura. Uma pessoa sem energia equivalente não aproxima-se, vai ter proximidade das energias telúricas. Quem nunca, né, cresceu na vida? Crescer na vida é um bom negócio? Às vezes é a ruína dela. Então, como eu falei para vocês, nós temos 10 horas de ressonância. Então, uma pessoa lá no... Vou dar um exemplo. Lá na Colômbia, ela está cortando uma árvore arbitrariamente. De algum químico. Porque na mesma malha quântica que nós fomos feitos, o que ela está fazendo lá, eu nem a conheço, ela nem tem existência, mas o que ela está fazendo acaba esgarçando aqui para mim também. Então, qual é o meu papel? Aí é que entra aquele amor pensado, essa compaixão pensada. Eu abençoo a todos na humanidade. Essa bênção generalizada, abençoar até o inimigo, consciente ou velado, de alguma forma, isso é para a gente do lado de cá. Lembra que eu falei, uma pessoa que me deve, eu nunca vou cobrar. Mas eu abençoo ela para que ela tenha muita fartura, para que às vezes uma, ou ela me pague, ou ela disse. E aquele problema eu deixo na mão do Pai. A luz infinita é a energia criadora que permeia tudo. É aquele sei lá. Né? Ela é abundante. É necessário que nos tornemos um adequado. Eu não estou aqui pregando que você tem que ser a melhor pessoa do mundo. Não estou aqui pregando que você tem que ter sido a melhor pessoa do mundo. Eu estou pregando que a partir de agora, se você tem bênçãos na sua vida, que você se torne esse cliente. Oportunidades você vai ter. Está tendo.
Estamos aqui por isso. Porque a luz está sempre presente. Só conseguimos recebê-la quando nossas ações, pensamentos e intempos estão em sintonia com as suas caixas. Essa sintonização. Quem aqui assistiu o filme A Cabana? Aquele filme A Cabana, ele foi o primeiro filme que eu assisti que me conectou a Deus de uma forma tão genuína que eu até só de pensar na cena eu choro. Porque no filme ele se posiciona como uma pessoa com raiva da pessoa que fez mal para ele. E o Criador o colocou e disse: você vai ter que perdoar o seu inimigo. Jesus fez isso, né, no Calvário. Jesus abençoou e falou: olha o que fazem. Então, a luz ela está para todo mundo. Mas a forma como você se conecta a ela é que é particular. Quando você entra em sintonia, a tua vibração eleva, o teu entorno modifica, porque você mudou. Porque você está distribuindo isso. Através de você, muita coisa vai acontecer. E temos chaves de alcançar a equivalência de forma. O autoaperfeiçoamento. Eu deixei lá no grupo, não sei se foi de ontem, um vídeo, um link falando sobre os níveis de consciência. Uma live de 2022 que eu fiz, eu vou fazer outra, com conceitos bem mais interessantes também. Mas o autoaperfeiçoamento é você entender em que momento intencional você está. Se você está na dimensão animalesca, se você está na dimensão grau, né? Se você está na dimensão de massa, se você está na dimensão aspiracional, aqui mínimo, todos, nesse momento, todos estão no nível aspiracional. No mínimo, estão no aspiracional. Porque o aspiracional é o nível onde você entende que existe algo além do que a gente está vendo aqui. A gente está olhando por cima do muro, sabe como é que é? Então, todo mundo está nisso. Como ele tem momentos que você está na disciplina, tem momentos que eu me vejo num dia superior. Eu peço, parece que eu estou... eu estou precisando de alguma coisa. Deixa eu pegar aqui na estante e aquilo vem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós trabalhamos com o projeto da Semente da Lua. E o projeto em si, a Semente da Lua em si, é a forma de nós nos conectarmos com as energias circundantes e a nossa vibração está elevada. Ontem estávamos, Mônica e eu, conversando sobre pedras, e eu precisava de pedras, aí eu falei com o meu fornecedor não tinha as pedras que eu queria, do nada, meu professor de radiestesia me manda um vídeo. Ani, eu compro tudo aí também. Ani, olha aqui, ó, separei esses lotes. Eu falei, não acredito. A Mônica, estamos bem. E conseguimos comprar as pedras que queríamos. É isso que acontece. Não é que as coisas vão cair do céu. Quando você pensa que, ao se autoaperfeiçoar, as coisas vão cair do céu e você não vai parar por isso, às vezes, a tua cura está num remédio que no momento que você acha caro. E o pior ainda é que você acha que você vai conseguir de graça. Isso é dinheiro, isso é desafio, é convivência. Às vezes você tem que fazer coisas que você não estava programado para fazer. Aquilo ali é onde está a luz. Porque é a oportunidade de você se auto-aperfeiçoar. Então, é aquela situação que eu falei lá atrás. Aquela pessoa que está sempre se colocando numa posição de que tudo está de graça.
Às vezes, as coisas que ela precisa estão no pago. Às vezes, são 10 centavos. Ah, eu vou pagar para quê? Daqui a pouco vai aparecer alguém que me dê. Não aparece. E você fica sempre ali, batendo estaca, como dizia minha mãe, amassando barro, e não vem. E o autoaperfeiçoamento, você pode buscar sim o gratuito. Mas você não pode esquecer que talvez quando você queira dar um voo um pouco mais alto, você precisa ilustrar com cera diferente esses casos. E às vezes ela está no pau. Então, o autoaperfeiçoamento é você entender o que está à tua volta. Às vezes, um streaming para poder ver uma série. Às vezes, eu vejo muito filme, eu indico muito filme, muito livro. Aqui em casa, pinacoteca e biblioteca, a gente tem. Eu tenho quadros que nem coloco na parede. Eu falei assim, eu vou ter minha casa grande, vou colocar ela na minha casa grande. Mas já estão até guardados aqui também. Mas o lance do autoaperfeiçoamento é importante você entender que existe uma arte na fluência da saúde, existe uma arte na fluência das palavras. E aí é que a gente entra nesse nível de aperfeiçoamento. Consciência da unidade. Entender que tudo que faz, de alguma forma, vai se encontrar para que você enxergue. Vocês estão vendo meu cursor? Para que você enxergue à frente. E tudo que acontece com você, provavelmente ele volta para o ponto inicial. São giros de 360 que você nem imagina. Mas a consciência da unidade é que faz toda a diferença. A terceira chave, receber para compartilhar. Isso aqui é estagnador que as pessoas têm. Tem pessoas que recebem, olha, eu coloquei essa imagem ali, uma luzinha e a menina com um presentinho na mão. E o outro já está ali, com luzinha já para receber. Por quê? Quando a gente presenteia as pessoas, não, por isso que eu sempre uso essa informação de que você não pode dar de qualquer jeito, de qualquer forma. Agora eu perdi a imagem aqui. Ai, odeio isso quando desce. Mas quando você usa de qualquer forma o que você recebe, você também, você perde um pouco da conexão que você originalmente você teve. Você tem que saber também para quem você é altruísta. E ser essa Kabbalah, ser esse recipiente para poder você passar adiante. Então, é muito comum quando uma pessoa diz assim, poxa, vou dar um exemplo lá. Ah, o bom cabalista é aquele cara que cobra mais caro, mas eu não vou fazer para ele porque ele cobra muito caro. Aí, às vezes, as coisas acontecem também de uma forma gratuita e a pessoa também não vai. Não se torna esse recipiente apto a receber, porque o Criador ele é muito simples. Todos vão ser abastecidos. Sendo que a mão do que vai receber também interfere. Então, tem muita gente que tem muito dinheiro e represa esse dinheiro, paga pouco a funcionários, ou pensa que a comida é só para ele. Eu estou dando exemplo das coisas que o dinheiro possa comprar. Ah, eu vou deixar o dinheiro parado em vez de rendas, e aquele dinheiro também serve só para coisas fora. Normalmente, aonde você tem que compartilhar são para os próximos de vocês. Então, de você se conectar é de você entender exatamente para quem você vai dar.
É aí que a gente vê aquela conversa. E, por fim, também, o estudo e a meditação. O estudo é uma coisa que te liga ao entendimento, à sabedoria. Binay Hormah. Muito de Binay Hormah, porque é o momento que você tem de você crescer e ter esse autoaperfeiçoamento, de crescer de uma forma de dentro para fora, e a meditação é uma forma de você se conectar direto com Deus. Quando você reza, fala com Deus. Quando você medita, você, de alguma forma, porque você recebe informação. O telefone toca de lá para cá. A meditação é muito importante. O respirar é muito importante. Teve uma dessas aulas que eu acabei não conseguindo postar, que eu falei sobre o nome de Deus, Yud-Kei Vav-Kei. E não consegue pronunciar o nome de Deus porque não tem uma vogal. Mas essa respiração, né? O Shem HaForash, que são os 72 nomes de Deus, ou 72 sopros divinos, que ciências que são matricialmente nós, é uma forma de você entender o quanto que o Criador ele foi benevolente com a gente e que ele nos deu o sopro de vida. Então, quando você pensar assim, como é que é o nome de Deus? Como é que se pronuncia esse nome? Prestem atenção no movimento. Eu acabei de pronunciar o nome de Deus. Inspirei, expirei. Esse é o primeiro nome de Deus que a gente pronuncia quando a gente nasce. Quando a gente fica triste, quando a gente tem um susto, quando a gente morre, todas as minhas inspirações foi a pronúncia do nome de Deus. Não foi em vão, porque eu estou falando com vocês. O nome de Deus é impronunciável, mas sentido, importante e responsável. Toda meditação pede para que você entre em estado de consciência. Pede para que você faça o quê? Respire. O cabalista respira 3 vezes, no mínimo. Até quando a energia de uma letra tem uma energia 1, ele faz 3 respirações para depois fazer a respiração daquela energia. É o convite de Deus estar junto de você naquela ação. Então, o estudo, que é isso que a gente está fazendo aqui, nos liberta. Assim como a meditação, trazer Deus para próximo de nós. Sabe, aquele manto sagrado. Deus está aqui, ó, nos abraçando. 2 ou mais em nome de Deus, e lá eu estarei. E a gente está aqui. Então, é uma forma também de você se aproximar dele. Benefícios da conexão com a luz infinita, quando alcançamos a equivalência de forma com a luz que experimentamos. Paz interior, pois o ego perde o seu domínio. Quando a gente abre essa portinha aqui, ó, todas as arquetípicas. Mas quando a gente abre essa portinha aqui, a gente fala aquele ditado, ó, ou tu fica quieto, ou a porta da rua serventia da casa. Simples assim. E aqui, a paz interior, você pode dizer assim, o que você deseja da sua vida? Carro, apartamento, pagar minhas contas, ter boa comida, boa bebida, um homem bonito, uma mulher bonita, filhos lindos, formados. Você só procura uma coisa: paz interior. Como essa paz interior vai chegar até? São as suas ações que você intuir que vão fazer diferença. O ego, ele sempre dá um jeitinho de dizer assim,
Não vai não, porque esse desconhecido. Não vai lá, porque não está cheirando bem. E você fica inibido. Quando você opta por... O que é intuição? Intuir e ter ação. Intuição. Já a paz interior, quando você coloca o seu ego, o ego não é inimigo, mas ele tem que ser educado. Você não pode ter medo de encontrar o que vai te fazer feliz. Por isso que você vem tendo compaixão de forma pensada, você sendo altruísta de forma equivalente, você percebendo, tendo amor incondicional, por esse motivo, só motivo você vai começar a encontrar no seu interior. Qual é a sua missão de vida? Eu tenho muitas vivências sobre a outra. Eu gosto de missão de vida. É o que você tem que fazer. Meu primeiro emprego foi como vendedora, balconista de uma loja de livros. Primeiro eu trabalhei com livros escolares e depois com livros jurídicos. Aí, meu segundo emprego, eu trabalhei numa empresa que trabalhava com fotocópias. Xerox. Até que depois eu fui seguindo a minha vida, fiz a faculdade de gastronomia, depois eu fui trabalhei muitos anos trabalhando com pessoas. Quando eu conheci a Kabbalah, eu falei assim, pô, me achei, agora como é que eu faço para migrar de uma coisa para outra? Quem me conhece aqui há mais tempo, sabe como foi que eu migrei, né? Aos trancos e barrancos eu consegui, pô, beleza, acabou, não quero mais saber de cozinha industrial, tive buffet, tive restaurante, cozinha industrial, trabalhei em eventos, fiz catering, fiz tudo que você pudesse imaginar. Trabalhei no setor da gastronomia, trabalhava com a culinária mediterrânea. E uma coisa que aconteceu bem interessante foi que quando eu resolvi ser terapeuta, eu resolvi ser numeróloga, eu percebi que tudo que eu já tinha feito na minha vida eram pedaços distintos do que eu ia ser a partir daquele momento. Eu me achei. Os livros, que sempre foram a minha paixão, foi a minha primeira opção. Eu optei por trabalhar na livraria pelo simples fato de ter uma coisa que eu gostava, que era a leitura. E eu lia as sinopses, eu lia os livros, os prefácios, e quando uma pessoa chegava, olha, esse livro assim, sabe? Eu vendia muito bem. Só que eu tinha que dar continuidade aos estudos, então não pude ficar lá. Quando eu fui para a fotocópia, eu fazia mapas. Ai, não sei por que está aqui. Mas eu fazia mapas de heliografias, e ali eu começava a traçar o perfil dos terrenos. Eu vim perceber similaridades de traçar o perfil de pessoas. Quando eu cheguei na Cabala, eu tinha várias opções para poder seguir na radiestesia, leitura de cartas dos anjos, e várias coisas. Trabalhar com águas, com tudo. Quando eu vi a numerologia, eu juntei tudo. Por quê? Quando a gente tem uma clareza do que a gente tem que fazer na vida, tudo que a gente já fez, nada nos impediu de chegar onde nós iríamos chegar. Mas tudo foi necessário para a gente subir aqueles degraus que vocês viram ali. Então, alinhar nossa missão de vida é a nossa missão. É entender do que você gosta, onde está a sua particularidade. A partir do momento que você se alinha com o Criador, existe uma clareza mental que você... Eureka, carpe diem, isso aqui. Chegou. Chegou o meu momento. Transformações milagrosas, já que a energia divina flui livremente. É o que eu acabei de falar com vocês sobre a história das pedras. E não foi só essa, foram várias outras. Muitas coisas foram acontecendo. Até, eu posso falar para vocês, a minha cura, eu posso falar para vocês como uma cura, gente, porque eu vou, semana que vem, que eu vou viajar, né? Então, semana que vem eu vou ao médico, eu quero dar uma olhada como é que estão as minhas veias. E o médico não encontra nada. Minhas pernas não incham mais, não preciso tomar remédio, é recente, é. Mas o médico ficou assim, pode. Como é que pode? Você estava com um trombo tomando 98% da sua veia, praticamente infartando. Não infartar, mas poderia ter um AVC, por exemplo.
E do nada você conseguiu fazer isso, ó. Me conectando, colocando meu dedinho. Pai, ó, tô aqui. Ah, eu ainda, em convalescência, montei os grupos, fiz um mantra diário, me associei, peguei a data do Rosh Hashanah, e vamos fazer. Eu abri o mar vermelho da minha vida, milagre. Definição de milagre. Acontecem coisas maravilhosas que você não entende de onde saiu. Do médico pegar o ultrassom de um lado da perna, à esquerda, e procurar na direita e falar assim, doutor, você está olhando à direita, o problema é na esquerda. Ele, não, eu estou comparando, porque eu estou procurando. Vai que a gente errou a perna. Milagres acontecem quando a gente se conecta com o Criador. A lei de equivalência de forma é um convite para alinharmos nossas vidas com o propósito maior de Deus, tornando enfim, caminho a ser trilhado diariamente. A cada passo que damos na direção da luz, não só iluminamos nossas vidas, mas também contribuímos para a elevação de toda a humanidade. É isso. Esse é um convite que eu faço para vocês, de vocês reverem essa aula, essa cultura, de vocês terem acesso a esse slide, para que vocês tenham em mãos essa possibilidade. Esse é um pedacinho de toda uma jornada. Cada uma das informações que eu trouxe aqui para vocês vai fazer parte dessa jornada. É uma trilha indiana de tijolinhos amarelos, onde nós vamos trilhar isso juntos, para a gente chegar longe. Que possamos juntos nos tornar recipientes mais puros e conscientes, refletindo a grandeza e o amor do Criador em tudo que fazemos. Até a próxima cultura. Todarabá. Alguma dúvida, meus amores? Não, nenhuma dúvida. Essa parte, né, ela é muito importante porque a gente... Eu tenho um estudo que eu estava fazendo que é da radiestesia cabalística, né? Sobre, para me conhecer os 72 nomes, se identificar qual é o anjo, fazer o sigilo. Então, quando a Lucy me falou, eu disse, olha, tem um grupo assim, assim, já vai ser eu preciso entrar nesse grupo, porque eu tenho que agregar entender assim, essa parte da mística, né? Porque lá, como eu já fiz, para você ver como a gente acaba meio que viciado em buscar conhecimento, em saber, né? Uhum. Eu já fiz humanoterapeuta, já fiz fitoenergética, já fiz radiestesia, e agora estou nessa parte cabalística, mas é muito, muito que eu percebo do que está vindo para mim ultimamente, está voltado para essa parte, de eu perceber que eu sei e não sei, porque falta essa parte da mística, de saber entender essas linhas que conectam essa parte da cabala, né? E aí eu fiquei encantado quando eu vi, pronto, a radiestesia é legal, mas estava muito naquela de fazer um gráfico, mexer o pêndulo, só. Mas cadê? E eu fui questionador dessa parte, por isso que, gente, não tem como simplesmente eu colocar uma coisa ali, mexer um pêndulo e fazer acontecer uma coisa se não tiver algo mais forte por trás, uma frequência minha por trás. Então, eu preciso saber como acessar essa frequência para fazer a coisa andar. Para mim, eu entendo que o giro do pêndulo é algo simbólico. O que eu estou fazendo ali é emanando uma energia mental para que aquilo realmente se concretize, né? E, então, essa parte de entender a mística da Cabala, hoje, para mim, é o que eu estou realmente buscando entender. Como é que eu puxo a cordinha que está amarrada lá no pé do Criador? Acertar essa cordinha. Entendi. Você se refinando, você vai trazer para perto de você tudo o que você precisa. Esse é o ponto número 1. Eu sou professora de radiestesia. E eu posso te dizer o seguinte, os comandos quânticos, eles vão ajudar bastante. E das boas, né?
A Adeste, a Mônica também foram minhas alunas, né? Mas quando você tem uma linha, você falou de anjos cabalísticos e os sigilos. Você tem uma ideia? Eu estou fazendo um curso agora na Colômbia sobre os sigilos também, né? E cada arcanjo, cada lua, cada sefirá, cada uma delas tem a sua conexão, né? Tem o porquê. Mas eu posso te dizer uma coisa, tudo está no campo mental. Tudo está no campo mental. Mas você precisa refinar o aparelho. Então, eu sugiro realmente que você faça a radiestesia, que aqueles gráficos, eles estão ali para te lembrar o que você está fazendo. O gráfico é mais para você do que para o terapiado, do que para a pessoa para quem você está cuidando. Porque aí você não perde o foco. Se a pessoa entender o que cada gráfico significa, você emana aquela energia da intenção para o outro. E hoje, eu já trabalhei com computador quântico, meu objetivo é comprar um computador quântico. Hoje eu tenho uma máquina radiônica que a energia chega longe. Mas eu sei o que fazer com a energia da radiônica. E se você quiser ser um radiestesista e trabalhar com os comandos, trabalhar com isso, a minha sugestão é que você se refine agora. Tenha, entre aspas, a humildade de desaprender algumas coisas para aprender outras novas. E eu acho que é isso que você já está fazendo aqui, tá certo? Mas não entenda que o que você já fez está te diminuindo ou está te anulando. Entenda que o que você já fez você subir alguns degraus para você chegar onde você está. Mas talvez você tenha que desaprender alguma coisa que você já fez para você aprender algo novo. Levando em consideração que você teve 28 anos dentro de uma religião. Você hoje está dentro de outra, né, que é a Umbanda, que mexe com energias, só que a Umbanda mexe com energias mais densas. E a energia cabalista, ela mexe com as energias mais... Não são as telúricas, são as mais sutis. Eu também já fui de Umbanda. E eu não consegui ficar muito tempo lá, porque a energia é muito densa. Muito densa. E eu não vou te sugerir isso, mas no futuro você vai perceber. É que quando a gente vai trabalhar a energia, quem acolhe é a Umbanda, é o centro espírita, né? Eles acolhem, mas eles mexem com a energia telúrica, mexem com a energia da Terra. E a energia cabalista é uma energia mais sutil, é de 600 Hz para cima, enquanto as energias de 350 para baixo são essas telúricas que a gente acaba mexendo. O tipo de cliente que vem até você é diferente, o tipo da pessoa que vai te pedir ajuda é diferente. Por quê? Porque você mexe com ele. Não quer dizer que as pessoas que estão numa alta vibração que não caem. Foi quando? Foi ontem? Foi hoje? Eu não estava muito bem. Falei, Mônica, minha linha, pelo amor de Deus, a minha frequência estava mais baixa. Eu tinha caído da minha média de 720 Hz, que é o que a gente está ficando agora, né, Mônica? Eu caí para 540, eu senti a energia cair. Porque quando você chega num ponto de você chegar num ponto de equilíbrio, você naturalmente você busca aquilo. E você se refinando, você vai elevando a sua vibração. Para você mexer. Já que você sente intimamente que tudo está corroborando para poder você ter a energia da cabala como radiestesista, cabalista, cara, abraça a causa, porque tua missão está aí. Para poder ajudar, estou aqui. Mas eu sugiro que você trabalhe com decretos, trabalhe com cristais, trabalhe com as velas, a energia do fogo, entender o que são os elementos. Porque entender
inicialmente, o que são os elementos é o ponto crucial, é o começo da brincadeira. Entender o que reflete os chakras, porque são as nadis, são elas que organizam a nossa energia. E também saber a lista dos anjos que você vai usar. A energia dos anjos, o Shen Hemaforash, que é aquela ali, os 72 nomes de Deus, é a lista judaica. Não fica se pegando em lista fora de esquadro, não, porque aí você começa a sintonizar com energias que, de acordo com uma tabela de uma determinada estudiosa, que se diz angiologista, se diz não, ela é angiologista. E não é angeóloga, angiologista, uma coisa assim. Ela fala que o meu aniversário é em outra data. E no calendário hebraico, lá naquele negócio que eu coloquei aqui, do Hebreu Converter, fala qual é o meu dia de nascimento. O dia de nascimento é 14 de Nissan. E por ela é outro dia, é outro anjo, é outra conexão. E eu confio na tabela judaica, porque eles fazem a contagem do tempo desde o primeiro momento, desde o deserto. Então, por esse Verdade. motivo. Inclusive, a tabela que ela usa lá, ela foi extraída de um livro chamado De Magos. Aí, eu tô, por enquanto, patinando ainda nessa tabela para Eu tenho avaliar. essa tabela para te mandar. Essa tabela é aberta ao público. Inclusive, eu fiz um PDF e entreguei isso para os meus alunos de radiestesia. Eu tenho essa coisa, eu vou te mandar. Eu tenho. E, assim, o Ian Meckler, um livro maravilhoso, que é o livro A Força, do Ian Meckler, que ele é um professor também, é cabalista, é rabino. E ele fala, na essência, o que cada anjo significa, simboliza. É bem bacana. Para você começar, é bem bacana. O ano que vem, eu vou trazer para o Brasil, em 2025, vou trazer para o Brasil um tipo diferente de numerologia Ai, é até difícil de falar o nome. É uma numerologia angélica. É esse curso que eu estou fazendo lá fora, eu sou a única brasileira. Tá, meu bem? Tá, Anete? Tá, Mônica? Tá, Rodemiro? Tá, Ciro? Eu sou a Já tô única brasileira que guardando. faz Poderosa. isso, Eu já tô guardando. poderosa. Pois Não é é. não, Mônica? Sim. Todo mundo aguardando. Você é a Mas, primeira assim, aluna dela. pois é. E esse curso, ele vai fazer uma grande diferença para quem quer entender realmente dos anjos. E quando eu lançar o curso, eu te aviso, e vai ser muito importante, mas é importante você entender a tabela judaica para poder você saber como mexer com essas energias, porque nenhuma letra é letra, tudo é número. Então, quando a gente vê o código, não é à toa que se diz engenheiro do universo, né? Deus é engenheiro do universo, não é à toa, porque cada letra dessa tem peso de número, é um número. E as pessoas não entendem isso. Esse livro de magos, ele foi, acho que escrito pelo Crowley, né? Que são magistas que fazem uso da Kabbalah, mas ao modo deles, não de um modo consistente, que tem uma responsabilidade com a lei de causa e efeito. Não tem como driblar, como eu falei, não existem amarras, mas também não há máscaras, não dá para driblar o sistema, entendeu? Gente, vocês querem acrescentar alguma coisa? Adoro falar isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem pedir alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Eu falo isso, todo mundo fica mudo. Foi É muito boa incrível, a aula. gente. Foi incrível a aula hoje. Gostou, Anete? Que bom. Sempre, né? Obrigada. Ciro, seja bem-vindo. Você é a primeira vez que você vem, né, aqui para estar com a Isso. gente. Que venha sempre, que possa sempre estar com a gente. A gente conseguir gravar. Vou me despedir aqui do povo, mas fiquem aqui no. Gente, até a próxima aula. Eu vou parar aqui de gravar.